Olá, aqui é Fábio Tel e nesse vídeo eu quero falar sobre um tipo de arco vestibular que é o arco progênico, também chamado de arco de Escher ou arco de progenia. Os nomes podem variar, mas se trata do mesmo tipo de arco vestibular. É um arco que ele toca os incisivos inferiores aqui numa região próximo da cervical e ele se estende até a arcada superior, fazendo uma alça bem ampla aqui, uma alça bem aberta e entrando aqui entre caninos e premolares. E aqui também subindo e passando por aqui para entrar entre caninos e premolares. Esse é um tipo de arco que é utilizado em alguns aparelhos de ortopedia funcional dos maxilares ou em plaquinhas mais simples de ortodontia, né? É o caso que eu vou fazer aqui, onde o dentista me pediu uma placa com o arco de Escher e na parte interna aqui vamos ter molas nos incisivos central e lateral, grampos de retenção e um recobrimento de acrílico. Aí a função desse arco vai ser corrigir essa maloclusão onde o paciente, apesar de ter classe 1 de molar e classe 1 de canino, ele tem a mordida cruzada anterior, né? Em algum momento durante a erupção dos dentes aconteceu aqui uma maloclusão e a mordida ficou cruzada. Então a gente, através do arco de Escher, o dentista entende que pode corrigir esse problema. Então você pode reparar aqui que os modelos já estão no articulador. Essa é a primeira dica para que eu faça o arco de Escher, para que você consiga fazer de uma maneira um pouco mais simples. Então eu prefiro fazer aqui já fixado no articulador do que fazer com os modelos na mão. Até porque esse arco ele tem uma relação direta com a arcada superior e inferior, né? Então, como eu tenho que levantar aqui, se eu tivesse os modelos na mão, talvez eu não tivesse a condição de fazer tudo na medida correta. Então, primeiro passo, colocar aqui no articulador. Agora eu vou fazer aqui o levantamento dessa mordida. Normalmente, você levanta o suficiente para descruzar a mordida. Aqui eu vou ter que levantar um pouquinho a mais, porque como vai ter acrílico na arcada sobre os dentes posteriores, se eu levantar só o suficiente para descruzar, vai ficar muito fininho o acrílico aqui sobre os dentes posteriores. Um acrílico muito fininho ele tende a quebrar muito rápido, então vai causar manutenções frequentes nesse aparelho, então não é interessante. Eu vou levantar um pouquinho a mais, mas é o mínimo necessário mesmo para que eu tenha uma cobertura de acrílico aqui nos dentes posteriores e o aparelho possa fazer a sua função de descruzar aqui a mordida. Certo? Então vamos lá. Se esse assunto é interessante para você, já vai deixando o like, que esse vídeo tem várias dicas, são dicas Lab Expert, né? Então são técnicas aí que eu utilizo para a confecção dos meus aparelhos. Deixa o seu like aí que o YouTube vai entender que esse assunto pode ser relevante também para outras pessoas. Fio que eu vou utilizar, fio 0,9 milímetros. Eu vou começar aqui então utilizando esse alicate que é o 109, ou chamado Della Rosa ou meia cana, os nomes podem variar um pouquinho. Mas então eu seguro aqui, vou fazer uma curva bem aberta, ó. Vou apertando de leve o alicate e aqui eu vou fazendo uma curva bem aberta. A ideia dessa primeira curva é que esse fio acompanhe os incisivos inferiores, aqui ele deve tocar nos incisivos inferiores. Tá? Se por acaso esses dentes estiverem apinhados, o arco não vai tocar em todos os dentes. Neste caso, os dentes estão até alinhados. Apesar da maloclusão, os dentes estão alinhados. Então, vamos fazer ele tocar aqui em todos os dentes. Aí, esse arco ele vai ficar apoiado aqui próximo da cervical dos incisivos. Eu seguro ele aqui nessa posição, a posição em que eu quero que ele fique. E agora eu vou fazer uma marcação do fio aqui próximo da distal do dente. Dos dois lados eu já posso marcar. E agora eu vou fazer então a primeira dobra mesmo. Agora eu vou utilizar outro alicate que é o 139.
Seguro aqui para fazer uma dobra para cima. Você vê que é uma dobra aqui que não chega a ser 90 graus, né? O fio não fica reto para cima, mas é por uma característica dessa arcada. Normalmente eu vou fazer essa dobra aqui com uma angulação maior que 90 graus, como ela está aqui, mas dependendo do tamanho da arcada, da posição dos dentes, eu tenho que fazer ela um pouquinho mais fechada. Então é normal ter que utilizar essa volta aqui angulada assim, essa primeira curva. Agora vamos lá, o fio apoiado aqui embaixo, nos incisivos. Você vê que por conta desse volume do modelo superior, eu não consigo aproximar muito esse arco. Então, normalmente quando a gente faz os aparelhos ortodônticos, a gente quer ter o fio bem próximo do modelo para poder regular certinho, marcar o ponto exato das dobras. Aqui ele está batendo no modelo e eu não consigo ver isso. Eu poderia ter cortado esse modelo, deixado ele bem desgastado, ia facilitar? Ia, mas neste caso eu não recortei. Procurei preservar esse modelo assim mesmo. Mas o que eu vou fazer aqui? Então, visualmente, eu vou marcar aqui. Eu não sei se é o ponto exato aqui do tamanho do fio, mas mais ou menos eu acho que eu devo marcar, fazer a dobra agora nessa altura. E vou fazer também aqui do outro lado. Tá? Eu tenho que fazer as alças agora aqui, aproximadamente do mesmo tamanho, né? A ideia é que o aparelho seja simétrico. Então, olha só, eu vou segurar com a parte cônica aqui, porque eu quero fazer a dobra para este lado. Então, são duas forças sempre que a gente vai dobrar o fio. É uma força do alicate e a outra força do meu indicador aqui empurrando o fio. Mudando aqui o ângulo. Então, eu estou fazendo esse movimento, ó. Dobrando o alicate e dobrando também os meus dedos, forçando o fio. Quando a gente tem essas duas forças, aí você não precisa mais fazer força para dobrar um fio. Mesmo que seja um fio com um calibre maior do que esse aqui é um 0,9, quando você faz a força do alicate e da outra mão, é tudo uma questão de jeito, aí já não é mais força para você dobrar um fio, tá? Fiz aqui um lado, vamos ver como é que ficou? Segurando o fio na posição. Olha, eu acho que ele está numa altura boa aqui. Eu acho que nessa altura vai ficar legal. Essa altura que eu estou me referindo, né? Aqui acho que vai ficar legal. Beleza, vou fazer a outra então, procurando fazer da mesma forma, mesmo tamanho. Então, mais uma vez, seguro com o alicate aqui. Ó, vou caminhando com o alicate aos pouquinhos, fazendo uma força com o alicate e com os dedos. Tá, vou procurar deixar as duas alças do mesmo tamanho. E pra gente ver como que fica isso no modelo. Eu tenho agora esse design aqui, né? Tenho esse tipo de volta. Do jeito que está aqui, ele ainda não está adaptando certinho no modelo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha, eu fiz essas dobras, elas estão ainda bem afastadas do modelo. Essa aqui também ficou até um pouquinho mais para fora. O que eu tenho que fazer agora, eu vou dar um torque nela aqui, eu vou dar uma torcida para o lado de dentro aqui, voltando ela para o modelo. Esse aqui também. Assim, para que elas se adaptem melhor aqui. A ideia é que esse fio, ele passa um pouco da cervical dos superiores, mas esse fio ele não pode tocar na mucosa, porque senão vai machucar, né? Ele vai ficar próximo aqui da mucosa da arcada superior, da gengiva da arcada superior, mas não deve encostar. Então vamos lá.
segurando o arco aqui, sempre, você vê que eu estou sempre segurando ele na posição em que ele deve ficar. Senão, eu começo a dar atenção para cá, quando eu vou ver o arco está torto. Então, aqui embaixo é o primeiro ponto onde eu tenho que cuidar. Observando aqui, eu acredito que ele está na posição correta, só que eu não consigo ajeitar muito, por quê? Tá vendo que ele está batendo no modelo aqui de baixo? Isso acontece, eu tenho que manter essa haste aqui um pouquinho comprida para terminar o meu arco, mas ele está batendo aqui, eu não consigo ajeitar, não consigo terminar de ajeitar ele. E o próximo passo agora é fazer com que esse fio, essa haste, vá para dentro do modelo, aqui em direção do palato, onde ele vai se prender no acrílico, né, na hora da acrilagem. Eu vou riscar aqui o ponto aproximado. Eu não sei exatamente se é aqui. Eu estou aqui indo meio que de olho, como a gente diz, né? No visual mesmo. Eu gostaria de poder aproximar mais esse fio para fazer as dobras mais adequadas, mas aqui eu não consigo por conta da interferência do modelo aqui que está atrapalhando. Então beleza, vai ser mais ou menos por aqui, mais ou menos por aqui. Detalhe importante para esse momento. Você observa que aqui ainda não irrompeu o canino do lado esquerdo do paciente, o meu lado direito, né? E esse lado aqui o canino já irrompeu, mas ainda não totalmente. Ele ainda está baixinho aqui. Até os premolares talvez ainda não tenham rompido totalmente, não tenho como saber. Talvez eles vão subir um pouquinho. Isso significa que o meu fio, depois de dobrado, ele não pode ficar encostando aqui na gengiva, nem mesmo desse lado. Ele não pode ter nenhuma interferência com o espaço onde vai nascer o canino, e muito menos ficar em cima do premolar. Eu tenho que passar no espaço entre os dois dentes e um pouquinho mais alto. Mas vamos lá. Seguro aqui e dobro no que seria em direção ao palato, né? Passando no espaço entre o canino e o premolar. Do outro lado também. Vamos lá, dobrando. Pá, dobrei aqui. Estou vendo que está sobrando bastante fio. Eu vou cortar um pouquinho, porque senão esse fio começa a bater aqui dentro, ó. Ele começa a bater de um lado do outro e eu não consigo fazer a dobra direito. Então eu vou só cortar um pouquinho. Aqui eu tinha aproximadamente uns 20 centímetros de fio. Eu sabia que ia sobrar, mas é melhor sobrar um pouquinho durante a confecção do que faltar no final. Então eu prefiro trabalhar com um pouco de sobra de fio. Bom, esse lado ele já está quase na medida que eu preciso, posso aproximar um pouquinho mais. Esse lado está um pouquinho saliente, consegue observar assim? Está um pouquinho saliente aqui, eu preciso aproximar um pouquinho mais. Mas esse ponto aqui eu preciso aproximar para ele não ficar tão volumoso, incomodando o lábio do paciente. Quem sabe aqui é a bochecha do paciente. Então o que eu posso fazer? Vamos dizer, até aqui ele está bem perto do modelo, está tudo certo. Só esse finalzinho aqui que está muito afastado. Eu posso segurar aqui, ó, seguro com a parte, aqui essa parte final aqui do alicate. Eu posso segurar aqui e empurrar só esse lado para dentro, ó. Empurro só esse lado para dentro. Aqui também, seguro aqui, empurro só esse lado para dentro. Vamos ver como fica agora. Legal, agora eu tenho um posicionamento mais adequado. Legal, agora acho que o fio está na medida certa. Agora eu vou para uma outra fase e essa é a dica mais importante, eu acho, da confecção do arco de Escher. Uma técnica que eu acabei desenvolvendo e que me ajuda bastante na hora de confeccionar esse arco. Eu vou fixar ele aqui com cera para que depois eu possa continuar a confecção dele aqui por dentro. Pego uma cera 7 derretida e vou colocar aqui, ó, na altura da alça dele aqui. Essa cera, ela vai ser como uma base, uma referência para eu depois remover esse arco daqui e continuar fazendo as dobras.
Já você vai entender como é que funciona esse sistema. Agora eu posso remover um pouco essa cera que está em cima do fio. Removo essa cera. Então depois que eu coloquei a cera e eu removi um pouco da cera que estava por cima, agora eu removo o arco daqui. Com cuidado eu descolo esse arco da cera. E olha o que eu tenho aqui, eu tenho a marcação exata do ponto onde esse arco deveria ficar. Dá pra, não sei se no vídeo dá para ver muito bem, mas aqui está fundo assim onde estava o arco. Ok? Agora, toda vez que eu fizer uma dobra, eu volto aqui, encaixo exatamente no ponto onde o arco estava e continuo fazendo a confecção do arco. Mais uma marquinha. Você vê como eu finalizo a minha retenção? Eu sempre finalizo assim, fazendo uma dobrinha em direção ao modelo e cortando bem rente. O que eu tenho com isso? Uma pontinha bem pequena que fica apoiada no modelo. E por que isso é interessante? O fio ele não pode ficar muito longe do modelo, porque senão me obriga a fazer um acrílico também muito alto, mas eu também não quero que esse fio fique encostado no modelo. Ele tem que ser envolvido pelo acrílico por todos os lados. Se ele ficar encostado no modelo, o acrílico não entra debaixo dele. Então, essa pontinha garante que o fio vai ficar um pouquinho afastado do modelo. É um apoio. Bom, então temos aqui o arco de Escher finalizado. Já está fixado aqui com cera. Nesse momento o arco está passivo aqui, ou seja, ele não está pressionando os dentes. Essa ativação é o dentista que vai fazer, se for necessário. Aqui pela parte interna, o fio passando levemente afastado aqui da gengiva, sem encostar também no premolar. Desse lado a mesma coisa, afastado do canino e do premolar. São dentes que, pelo jeito, ainda estão irrompendo. Então, essa aqui é a forma correta de fazer para este paciente. Então, esse aqui, arco de Escher. Beleza? A gente se vê em breve então num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.